dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Vamos então aqui dando continuidade ao nosso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, aqui com o capítulo número 3. Tem o seguinte tópico: fale primeiro sobre seus próprios erros. Alguns anos atrás, minha sobrinha Josephine Carnegie deixou sua casa em Kansas City e veio para Nova York a fim de ser minha secretária. Tinha 19 anos e fazia 3 que se diplomara numa escola secundária, e sua experiência em negócios era um pouco maior que zero. Hoje é uma das mais perfeitas secretárias a oeste do Suez, mas no começo ela era suscetível de melhorar. Um dia, quando ia censurá-la, disse para mim mesmo: "Espere um minuto", deu Carnegie. "Espere um pouco. Você é 2 vezes mais velho que Josephine. Possui 10.000 vezes mais experiências em negócios. Como pode você, sinceramente, esperar que ela tenha seu ponto de vista, seu discernimento, sua iniciativa, mesmo medíocres como são?" "E apenas mais um minuto", Dale. "O que fazia você aos 19 anos? Lembra-se das tolices, dos grandes erros que cometeu? Lembra-se da vez que fez isto e aquilo?" Depois de pensar sobre o assunto, sincera e imparcialmente, cheguei à conclusão de que a média obtida por Josephine aos 19 anos era superior à que eu obtivera, e que, sinto confessar, nem sequer estava dando a Josephine congratulações por isso. Desde então, quando queria chamar a atenção dela para um erro, costumava começar assim: "Você se enganou, Josephine. Mas, Deus o sabe, seu erro não foi maior do que os erros que tenho cometido. Você não nasceu sabendo. Isto vem com a experiência. E você faz melhor do que eu na sua idade. Tenho sido culpado de tantas coisas estúpidas, imbecis mesmo, que sinto pouca inclinação para censurá-la ou a outra pessoa qualquer. Mas não acho que seria mais acertado ter feito isso de tal forma, assim? Não é tão difícil ouvir uma dissertação sobre suas faltas quando o acusador começa admitindo humildemente que ele também está longe de ser infalível." Ed Gilstone, engenheiro em Brandon, Manitoba, Canadá, vinha tendo alguns problemas com sua nova secretária. As cartas que ditava chegavam-lhe à mesa para receber sua assinatura com 2 ou 3 erros de ortografia por folha. O Sr. Gilstone contou como contornou a questão. "Com a maioria dos engenheiros, nunca me sobressaí por causa do meu inglês ou da minha excelente ortografia. Durante anos, anotei num caderno com ordem alfabética as dificuldades que tinha com algumas palavras. Quando percebi que simplesmente apontar os erros não faria com que minha secretária os lesse atentamente ou consultasse um dicionário, tomei a decisão de agir de outra maneira. Quando uma carta chegou às minhas mãos com erros, sentei-me diante da datilógrafa e disse: Essa palavra não me parece estar escrita corretamente. Sabe, sempre fiquei em dúvida com relação a ela. Por isso comecei a anotar neste caderno palavras em que encontrava dificuldades ortográficas. Abri o caderno na página apropriada. Sim, aqui está. Preocupo-me bastante com a ortografia porque as pessoas costumam nos julgar por nossas cartas, e erros desse tipo põem em xeque o caráter do nosso profissionalismo." Não sei se ela seguiu o meu exemplo, mas depois dessa conversa a frequência de erros diminuiu significativamente. O gentil príncipe von Bülow compreendeu a necessidade de voltar em 1909. Era então chanceler do Império Alemão, e se achava no trono Guilherme II. Guilherme o Insolente, Guilherme o Arrogante, Guilherme o último Kaiser alemão, ocupado em organizar um exército e uma armada que ele se jactava de serem capazes de todas as façanhas imagináveis. Aconteceu uma coisa surpreendente. O Kaiser disse coisas incríveis, coisas que abalaram o continente e iniciaram uma série de explosões ouvidas em todo o mundo. Tornando a situação infinitamente pior, o Kaiser fez publicamente desnecessárias, egoístas e absurdas declarações, e fê-las enquanto era hóspede da Inglaterra. Ainda mais, deu sua imperial permissão para que as mesmas fossem publicadas no Daily Telegraph. Por exemplo, declarou que era o único alemão que tinha disposições amistosas para com a Inglaterra.
que estava construindo uma armada contra a ameaça do Japão, que ele, e só ele, salvara a Inglaterra de ser humilhada pela Rússia e pela França, e que foi o seu plano de campanha que facilitou a Lord Robert da Inglaterra derrubar os Boers na África do Sul, e assim por diante. Nunca, em tempo de paz, nos últimos 100 anos, haviam saído dos lábios de um monarca europeu palavras tão estúpidas. Todo o continente zumbiu como uma colmeia de abelhas. A Inglaterra ficou exasperada. Os estadistas alemães estupefatos. E no meio de toda esta consternação, o Kaiser ficou receoso de sugerir ao príncipe von Bülow, o chanceler, que ele se culpasse pelo acontecimento. Sim, ele queria que von Bülow declarasse que a responsabilidade era toda sua, que ele aconselhara o imperador a dizer todas aquelas coisas incríveis. Majestade, protestou von Bülow, parece-me extremamente impossível que qualquer pessoa na Inglaterra ou na Alemanha possa supor-me capaz de ter aconselhado Vossa Majestade a dizer qualquer uma daquelas coisas. No momento em que essas palavras saíram da boca de von Bülow, ele compreendeu que havia cometido um erro grave. O Kaiser pulou. Considero-me um burro, gritou ele. Um burro capaz de erros que o senhor mesmo não seria capaz de cometer? Von Bülow sabia que devia ter elogiado antes de censurar, mas, desde que era tarde demais, procurou dar o passo seguinte da melhor maneira. Elogiou depois de haver criticado, e isto operou um milagre. Longe de mim tal sugestão, respondeu respeitosamente. Vossa Majestade suplanta-me em muitos aspectos, não somente, como é de se esperar, em conhecimentos navais e militares, mas, sobretudo, nas ciências naturais. Muitas vezes tenho ouvido Vossa Majestade, com admiração, quando dá explicação sobre um barômetro, sobre o telégrafo sem fio ou sobre os raios Röntgen. Sou vergonhosamente ignorante de todos os ramos das ciências naturais, não tenho noções de química ou física, e sou quase incapaz de dar uma explicação dos fenômenos naturais. Mas, prosseguiu Bülow, em compensação, possuo alguns conhecimentos históricos e talvez certas qualidades de uso na política, especialmente na diplomacia. O Kaiser envaideceu-se. Von Bülow o havia elogiado. Von Bülow o exaltou e humilhou-se. O Kaiser pôde perdoar tudo depois disto. Não lhe tenham sempre dito, exclamou com entusiasmo, que nos completamos um ao outro de modo notável? Precisamos permanecer juntos, e assim faremos. Apertou a mão de Bülow, não uma vez apenas, mas muitas vezes. E no mesmo dia, mais tarde, seu entusiasmo cresceu. Cresceu tanto que, com os punhos cerrados, exclamou: se alguém me disser qualquer coisa contra o príncipe von Bülow, darei um soco no nariz do acusador. Von Bülow conseguiu salvar-se em tempo, mas apesar de ser o fino diplomata que era, cometeu um erro. Devia começar falando sobre seus cultos conhecimentos e sobre as superioridades de Guilherme, e não dando a entender que o Kaiser era um maluco que precisava de um guardião. Se apenas algumas palavras de humilhação de si mesmo e de elogio da outra parte puderam transformar o arrogante Kaiser insultado num amigo verdadeiro, imagino que a humildade e o elogio podem fazer por você e por mim nos nossos contatos diários. Usados oportunamente, podem operar verdadeiros milagres nas relações humanas. Quem admite os próprios erros, mesmo sem corrigi-los, conseguirá convencer um outro a mudar o comportamento. Isto foi ilustrado mais recentemente por Clarence Zerhusen, de Timonium, Maryland, ao descobrir que seu filho de 15 anos de idade estava fumando. Naturalmente, não queria que David fumasse, contou-nos o Sr. Zerhusen, mas eu e a mãe fumamos, a todo instante. Dávamos um péssimo exemplo. Expliquei a David que tinha começado a fumar mais ou menos na idade dele, e que o fumo tinha tirado de mim muita coisa, mas agora parecia-me impossível parar. Procurei lembrá-lo que minhas tosses eram irritantes e que ele mesmo, anos atrás, pedira-me para desistir dos cigarros. Não aconselhei a parar imediatamente, nem o ameacei de alguma maneira ou adverti dos sérios riscos. Tudo que fiz foi mostrar que eu vivia escravizado aos cigarros
e o que isso significava. Ele pensou um pouco nisso e resolveu que não fumaria até concluir o colegial. À medida que os anos foram passando, David nunca pegou um cigarro e não tem intenção de fazê-lo. Como resultado daquela nossa conversa, eu mesmo decidi parar e, com o apoio da minha família, consegui. E aí, aqui diz que um bom líder segue o princípio 3. Fale de seus próprios erros antes de criticar os das outras pessoas. Então, final aqui do capítulo número 3.